Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Elívia Soares, de Língua Portuguesa. Essa é a nossa aula número 28 e hoje nós vamos falar sobre os recursos expressivos do poema. Vamos lá, para a gente iniciar, nós vamos fazer a leitura de um poema, para posteriormente falarmos sobre os recursos expressivos utilizados nele. Vamos lá, gente, é o texto Convite, intitulado Convite, de José Paulo Paes. Poesia é brincar com palavras, como se brinca com bola, papagaio, peão. Só que bola, papagaio, peão, de tanto brincar se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é água sempre nova. Como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? Olha só, esse poema é um convite. Na última estrofe, o eu lírico, ele te convida a brincar de poesia, quando ele faz a seguinte pergunta: vamos brincar de poesia? Por isso que ele é um convite. Nós vamos observar como os poetas brincam de uma forma fascinante com as palavras. O eu lírico afirma que brincar com as palavras é como brincar com bola e peão, que com o tempo se desgastam, já as palavras não se gastam. Muito pelo contrário, renovam-se como água de rio ou um novo dia. Os poetas, eles brincam com as palavras por meio de recursos expressivos. Esses recursos expressivos são as figuras de linguagem. Vamos falar sobre algumas figuras de linguagem agora. Olha só, no poema Convite, tem a figura de linguagem chamada comparação. Como o próprio nome diz, a comparação é a figura de linguagem que faz semelhança entre termos, compara termos. E você vai observar que se trata da figura de linguagem comparação, porque vai vir a expressão como, tal qual, que nem, parece, que são palavras e expressões que você usa para comparar. No caso do poema, aparece a palavra como. Olha só, poesia é brincar com palavras como se brinca com bola, papagaio e peão. Ele está fazendo a comparação de brincar com palavras, tal qual se brinca com bola, papagaio e peão. Esse poema nos mostra que poemas podem falar sobre qualquer tema, inclusive sobre o fazer poético. Agora vamos ler outro poema, intitulado Pássaro Livre, para falarmos de mais recursos expressivos. Gaiola aberta, aberta a janela, o pássaro desperta, a vida é bela, a vida é bela, a vida é boa, voa pássaro, voa, texto de Sidônio Muralha. Gente, observe a estrutura desse poema, ele é organizado em 3 estrofes. Aqui nós encontramos 2 recursos expressivos muito evidentes, que são chamados de assonância e aliteração. E o que é assonância, professora? Gente, assonância é quando se repete o som de uma vogal. Lembram das vogais A, E, I, O, U? Quando se repete som de vogal, chamamos de assonância. Observem aí no poema. As vogais A e E são muito recorrentes. Gaiola, aberta, aberta, janela. Então você observa a recorrência da repetição dessas vogais. E o que é a aliteração? Nesse poema, encontramos 2 recursos expressivos, ou seja, 2 figuras de linguagem muito evidentes. Esses 2 recursos expressivos são chamados de assonância e aliteração. Vou explicar cada um para vocês. A assonância se trata da repetição de sons vocálicos. Sons vocálicos são sons de vogais, A, E, I, O, U, que se repetem no poema. Observem no poema, gaiola, aberta, aberta, janela. Observem a recorrência dos sons das vogais A e E, se repetem. Então chamamos de assonância. E a aliteração se parece muito com a assonância. A diferença é que a aliteração trata-se da repetição de sons consonantais, ou seja, dos sons das consoantes B, C, D e assim por diante. No texto, observem a recorrência da repetição do som de B. A vida é bela, a vida é boa, gaiola aberta, aberta a janela. Então chamamos de aliteração. Assonância, quando repetimos sons de vogais, e aliteração, quando repetimos sons de consoantes.
Ainda falando sobre o texto Pássaro Livre, vamos lá. As figuras de linguagem influenciam no sentido do poema? Sim, as vogais A e E são pronunciadas com a boca bem aberta, aberta a janela. A consoante B, para ser pronunciada, precisa que uma corrente de ar rompa os lábios fechados. B. O poema trata de liberdade. A pronúncia das vogais e da consoante nos dão a sensação de que algo está sendo rompido, algo está sendo liberto, e que por isso a vida é bela, a vida é boa. Vamos ler mais um poema, intitulado Orion, que nós vimos também na aula anterior. Acompanhe a leitura. A primeira namorada, tão alta que o beijo não a alcançava, o pescoço não a alcançava, nem mesmo a voz a alcançava. Eram quilômetros de silêncio. Luzia na janela do Sobradão. Texto de Carlos Drummond de Andrade. Vejam que esse poema ele é composto de 2 estrofes. A primeira estrofe tem 5 versos e a segunda estrofe tem apenas 1 verso. Na leitura de poemas, também é interessante recorrer à pesquisa de palavras que não conhecemos. Nesse poema tem 2 palavras que talvez vocês não saibam o significado, porque não são comuns na nossa língua no dia a dia. A palavra Orion, que significa uma constelação estelar, e Sobradão. Sobradão é uma casa grande, de 2 pisos. Ainda sobre o poema Orion, o eu lírico fala sobre sua primeira namorada. Quando o eu lírico se refere a alguém tão alta, que o beijo, que o pescoço, que nem mesmo a voz a alcançava, ele se referia ao fato de ela ser distante dele. Talvez ela nem soubesse do amor dele por ela. E aqui, nesse poema Orion, nós encontramos uma figura de linguagem chamada hipérbole, esse recurso expressivo. E o que é hipérbole? A hipérbole consiste no exagero. Quando ele fala eram quilômetros de distância, literalmente não eram quilômetros de distância. Então foi utilizado aí esse exagero para indicar que a pessoa amada era muito distante do eu lírico. Então a esse exagero chamamos de hipérbole. Vamos lá. Sobre o poema Orion, Orion é uma constelação de estrelas, como foi dito. O título do poema é Orion pelo fato da pessoa amada, a pessoa amada ser alguém distante dele. Estrelas são lindas, mas são algo de se admirar apenas de longe. E para a gente finalizar nossa aula, vamos ler o último poema, Paixão Eletrônica. Vamos analisá-lo rapidamente. Paixão eletrônica? Vidrei no vídeo, gamei no game, porém do livro não me livrei. Texto de Léo Cunha. Vidrei, no sentido de ficar encantado, faz relação com a palavra vídeo. Gamei, no sentido de ter gostado muito, faz relação com a palavra game. A palavra livro faz relação com a palavra livrei, do verbo livrar. O eu lírico deixa claro que se encantou com a modernidade. Porém, não conseguiu se desapegar de seu gosto pelos livros, algo muitas vezes considerado antiquado em tempos de internet. Nesse poema, você encontra os recursos expressivos, a assonância, porque repete sons vocálicos, vidrei, vídeo, gamei, você observa o som da vogal E repetido, e também sons de consoantes, vidrei, vídeo, né? A repetição aí do som de V, a repetição do som de G, gamei, game. Então, muitos recursos expressivos são encontrados no poema. Espero que tenham entendido a aula de hoje. Para que você possa assistir novamente a essa aula, acessem o site Eduque Acre. Obrigada!